E se o príncipe William tivesse emoções profundas escondidas por trás de sua imagem real? E aos 41 anos, o príncipe William finalmente admite o que todos nós suspeitávamos. Ele fala sobre seu relacionamento com sua mãe, a princesa Diana. Eu agradeço por ter tido a sorte de ser filho dela e por tê-la conhecido durante os 15 anos que tive. Ela nos preparou muito bem. Ela nos deu as ferramentas certas e também estava preparada para a vida da melhor maneira que podia, sem saber, obviamente, o que iria acontecer. Ao compartilhar seus pensamentos sobre o luto, a família e as pressões da vida real, William nos convida a entrar em seu mundo pessoal, onde a força encontra a vulnerabilidade. Que verdades surpreendentes ele revelará. Junte-se a nós nessa jornada para descobrir como o impacto do amor e da perda continua a moldar sua vida como um futuro rei. Os ensinamentos de Diana. O príncipe William fala sobre seu complexo relacionamento com sua falecida mãe, a princesa Diana, refletindo sobre como a influência dela o moldou. Ele compartilha o profundo impacto emocional de perdê-la ainda jovem e as dificuldades que enfrentou ao lidar com o escrutínio público e as expectativas da realeza. William discute as lições que aprendeu com Diana sobre compaixão e trabalho em equipe, as quais ele se esforça para transmitir a seus filhos. O vídeo destaca sua criação na família real, os desafios após a trágica morte de Diana e como ele lidou com a dor ao longo dos anos. Apesar da passagem do tempo, ele reconhece que o vazio deixado pela ausência dela continua profundo. Ao abraçar a vulnerabilidade, William convida o público a ver um lado seu mais compreensível. Essa jornada de autodescoberta lança luz sobre suas lutas pessoais e enfatiza o legado contínuo de amor e perda, que continua a moldar seu papel como futuro rei. Reflexões do príncipe William sobre seus pais. No centro da tapeçaria real está a história do príncipe William, tecida com amor, perda e legado. Ele carrega o peso das escolhas de seus pais, refletindo sobre como a vida deles o moldou como futuro rei. Tendo crescido sob os olhos do público, William enfrentou a turbulência do divórcio de seus pais, aprendendo a ser resiliente por meio da dor pessoal enquanto abraçava suas responsabilidades reais. De sua mãe, a princesa Diana, ele herdou compaixão e empatia. De seu pai, o rei Carlos III, um forte senso de dever. Diana, a princesa do povo, envolveu William e seu irmão Harry com carinho, esforçando-se para proporcionar a eles uma aparência de normalidade, apesar das restrições reais. Ela lhe ensinou a importância da bondade, orientando sua defesa da saúde mental e da falta de moradia. No entanto, após a trágica morte de Diana, em 1997, William, então com apenas 15 anos, teve que lidar com a perda dela, mas sentiu sua presença orientadora, inspirando-o como pai a priorizar o tempo de qualidade com seus filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis. O relacionamento de William com o rei Charles III é mais complexo, marcado pelo dever e pela evolução. Enquanto Diana era carinhosa, Carlos muitas vezes parecia reservado, devido às exigências da realeza. Ao amadurecer, William reconheceu a dedicação de seu pai ao meio ambiente, o que influenciou sua própria defesa por meio de iniciativas como o Prêmio Earthshot. Como futuro rei, William incorpora um equilíbrio entre a compaixão de sua mãe e o senso de dever de seu pai, pronto para evoluir a monarquia ao entrelaçar empatia e responsabilidade. Ao honrar o legado de ambos os pais, ele busca uma mudança significativa, baseada no serviço, na bondade e no diálogo aberto. Mas como um jovem príncipe, criado no colo do luxo, concilia o peso da expectativa com o desejo de uma conexão genuína? Início da vida e educação real. Mary's Hospital, em Londres, a chegada do príncipe William ao mundo foi nada menos que histórica. Como o primeiro futuro monarca britânico nascido em um hospital, ele estava destinado a viver a vida sob o escrutínio implacável dos olhos do público. Seus primeiros anos foram moldados pela grandiosidade do Palácio de Kensington e pela beleza serena da Highgrove House, duas residências que definiriam sua educação real. No Palácio de Kensington, em meio a seus amplos jardins e salões ornamentados, William começou a entender as nuances da vida real. Lá, o peso da expectativa era grande, mas Highgrove ofereceu a ele uma fuga, um lugar onde ele poderia se conectar com a natureza e encontrar consolo longe dos implacáveis holofotes da mídia. No entanto, foi a princesa Diana que realmente esculpiu o homem que ele se tornaria. Uma figura revolucionária por si só,
Diana estava determinada a proteger seus filhos dos limites do privilégio. Ela procurou expor William e Harry ao mundo mais amplo, garantindo que eles experimentassem a beleza da compaixão por meio de atos de bondade, de passeios alegres em parques de diversões, a visitas sinceras, a abrigos para sem-teto. Diana incutiu neles os valores da empatia e do serviço. Essa educação única promoveu uma reflexão tranquila em William, contrastando fortemente com o espírito mais despreocupado de Harry. Foi por meio das lições de Diana que William aprendeu o peso de seu futuro papel, uma lição para compreender suas responsabilidades e, ao mesmo tempo, abraçar a bondade que o guiaria. À medida que nos aprofundamos nesse segmento de sua vida, descobrimos o profundo impacto do dever e do amor da família, que lançou as bases para um futuro rei. O início da vida do príncipe William é um testemunho do poder duradouro do amor materno, nutrindo um espírito destinado a servir e elevar os outros. Mas o que acontece quando essa base é abalada por uma tragédia inimaginável? Naquele dia fatídico, o mundo prendeu a respiração, mudado para sempre pela perda de uma figura amada. Impacto da morte da princesa Diana. O mundo prendeu a respiração naquele dia fatídico, 31 de agosto de 1997, quando a vida da princesa Diana foi interrompida em um trágico acidente de carro. Para o príncipe William, os ecos dessa perda reverberariam pelos corredores de seu coração por muitos anos. Com apenas 15 anos, ele foi empurrado para um turbilhão de tristeza e responsabilidade, uma mistura desoladora de adolescência e tristeza. Após seu falecimento, uma manifestação de pesar sem precedentes envolveu o mundo. Milhares de pessoas se reuniram do lado de fora do Palácio de Kensington, em luto por uma mulher que havia tocado inúmeras vidas. No entanto, para William e Harry, o frenesi da mídia intensificou sua dor, colocando-os sob um holofote implacável enquanto lidavam com sua perda. Inicialmente, foi difícil articular a tempestade de emoções que se agitava dentro dele. Raiva, tristeza e confusão tornaram-se seus companheiros constantes. Entretanto, com o passar do tempo, William embarcou em uma jornada pessoal de cura. Reconciliando sua dor com as lembranças queridas de sua mãe, ele encontrou força na vulnerabilidade, entendendo que compartilhar sua experiência poderia promover a conexão com outras pessoas que enfrentavam tragédias semelhantes. Quase 2 décadas depois, William se sente mais à vontade para falar sobre o vazio deixado pela morte de Diana. Sua franqueza transforma a dor pessoal em uma poderosa ferramenta de defesa, especialmente na conscientização sobre a saúde mental. Por meio de iniciativas como a Heads Together, cofundada com Harry e Catherine, William tem como objetivo quebrar o estigma que envolve o luto e as dificuldades emocionais, enfatizando a importância do diálogo aberto. Sua disposição em discutir sua jornada durante o luto serve como um farol de esperança, um lembrete de que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas uma força profunda. Neste segmento, exploramos o impacto duradouro da morte da princesa Diana na vida de William, revelando como o luto nos molda e a importância de aceitarmos nossas emoções. Sua jornada incorpora resiliência, crescimento e um compromisso inabalável de honrar uma mãe extraordinária, cujo amor continua a guiá-lo. Nas sombras da tristeza surge uma conexão poderosa. O vínculo da princesa Diana com seu filho mais velho, o vínculo entre o príncipe William e a princesa Diana transcendeu o típico relacionamento entre mãe e filho, forjado na confiança e na vulnerabilidade. Desde o início, William se tornou o confidente de Diana, oferecendo apoio emocional em meio aos desafios da vida real. Quando ela enfrentou dificuldades em seu casamento com o príncipe Charles, ela confiava nele, compartilhando seus medos e mágoas, o que aprofundou a conexão entre eles e o ensinou que a força está em reconhecer as próprias vulnerabilidades. À medida que as tensões aumentavam, William assumiu um papel protetor, esforçando-se para proteger sua mãe da dor. O sofrimento compartilhado pelos outros levou-o a defender a saúde mental e o bem-estar emocional. Mesmo após a morte de Diana, a influência dela continuou sendo uma força orientadora, inspirando-o a incutir os valores dela em seus filhos. Ao honrar o legado de Diana, William incorpora os valores que ela prezava, demonstrando que o amor transcende o tempo e a perda. A jornada deles reflete resiliência e compaixão, e à medida que ele navega em seus papéis de marido, pai e futuro rei, ele carrega a essência do amor de uma mãe, guiando-o pelas complexidades da vida. No entanto, essa profunda conexão com sua mãe
é apenas uma peça do quebra-cabeça que molda sua identidade real. À medida que ele entra em seu destino, o peso da história o leva adiante. A jornada do Príncipe William rumo à liderança. A jornada do Príncipe William rumo à liderança é moldada não apenas por sua linhagem real, mas também pela educação, pela família e por um profundo senso de dever. Enquanto ele navega pelas expectativas de sua identidade real, a dualidade de privilégio e responsabilidade o está moldando no líder empático que está se tornando. Sua base educacional começou na Weatherby School e continuou no Eton College, onde ele enfrentou as pressões da vida real. Em meio ao escrutínio público, ele encontrou alegria nos esportes e nas amizades, criando uma aparência de normalidade. Andrews que ele realmente abraçou seu eu autêntico e conheceu Catherine Middleton, uma companheira que entendia as complexidades da vida real. O vínculo entre eles se tornou a pedra angular de seu futuro, e sua experiência universitária permitiu que ele desenvolvesse habilidades de liderança com foco no serviço ao próximo. A família real, especialmente a Rainha Elizabeth II, desempenhou um papel fundamental no crescimento de William. Inspirado pelo senso de dever dela, ele aprendeu que a liderança eficaz envolve fazer contribuições significativas e, ao mesmo tempo, adaptar-se às mudanças da sociedade. Ao assumir seus deveres reais, sua educação e suas relações familiares se fundiram em um compromisso com o serviço público. Com base no legado da princesa Diana, ele defendeu a saúde mental e as questões ambientais, mostrando que a liderança significa elevar as vozes e capacitar a mudança. Agora, na encruzilhada da tradição e da modernidade, William está pronto para navegar pelas complexidades da vida real. Sua jornada reflete o poder do amor e do propósito, guiado pelas lições de seu passado. Ao assumir o papel de rei, ele incorpora a visão de uma monarquia compassiva que honra o legado de sua mãe e, ao mesmo tempo, cria um futuro mais brilhante e inclusivo. No entanto, esse caminho está repleto de desafios, especialmente em face do luto público. Desafios do luto aos olhos do público. O luto aos olhos do público apresenta desafios únicos, especialmente para o príncipe William, que passou por um imenso escrutínio após a trágica morte de sua mãe, a princesa Diana. O mundo assistiu ao momento em que William, apenas um adolescente, caminhou ao lado do irmão Harry e do pai deles, o príncipe Charles, durante o funeral de Diana em 6 de setembro de 1997. Esse momento não foi apenas uma exibição real, mas uma representação crua de uma perda profunda que repercutiu em milhões de pessoas. Em meio a essa dor, William enfrentou o peso da expectativa do público. A pressão para manter a dignidade real durante o luto criou um paradoxo doloroso. Apesar de herdar as posses de Diana, a riqueza material não oferecia conforto. Cada item era uma lembrança do amor dela, mas não conseguia preencher o vazio emocional. Sua dor foi ampliada sob o olhar atento do público, com cada lágrima e momento de vulnerabilidade sendo examinados. Ao caminhar atrás do caixão de sua mãe, ele sentiu o peso do mundo, dividido entre honrar o legado dela e atender às expectativas de força da realeza. Essa dissecação pública de sua dor aprofundou sua turbulência emocional. À medida que crescia, William lidava com as complexidades do luto sob os holofotes, equilibrando a agonia particular com uma personalidade pública. Essa luta intensificou seus sentimentos de isolamento, dificultando a busca de apoio ou a expressão de vulnerabilidade. No entanto, dentro do Palácio de Buckingham, ele encontrou forças na empatia com outras pessoas que enfrentavam dificuldades semelhantes, longe dos olhos do público. Recentemente, William começou a compartilhar sua história, enfatizando as complexidades emocionais de sua dor. Ao se abrir, ele procura desmistificar o luto público e defender a conscientização sobre a saúde mental por meio de iniciativas como a Heads Together, com o objetivo de quebrar o estigma que envolve o luto e a vulnerabilidade. A jornada de William é um lembrete pungente da experiência universal da perda, mostrando que, mesmo sob escrutínio, o luto e a cura permanecem profundamente pessoais. Sua transformação desses desafios em defesa de direitos destaca o poder duradouro do amor em meio a uma perda inimaginável. Ao navegar por essas provações pessoais, o compromisso de William com a família se torna uma fonte de força e esperança para seu futuro. A jornada do príncipe William rumo ao casamento e à paternidade é uma narrativa sincera de amor e resiliência.
Sua união com Catherine Middleton proporcionou estabilidade emocional em meio à vida real, com Catherine como uma aliada inabalável que entende suas pressões únicas. Desde a época em que estudavam na Universidade de St. Andrews, seu apoio inabalável permitiu que eles criassem um vínculo profundo. Seu casamento em 2011 trouxe a William um senso de pertencimento à calorosa família de Catherine. O nascimento do príncipe George, em 2013, marcou um capítulo transformador para William, enchendo-o de alegria e tristeza ao perceber que sua mãe, a princesa Diana, nunca conheceria o neto. Isso o motivou a honrar a memória dela, incutindo seus valores de compaixão e serviço em seus filhos. William compartilha a história sobre o espírito humanitário de Diana, garantindo que seus filhos se conectem com sua herança por meio de atividades familiares beneficentes que refletem o legado de Diana. Reconhecendo a importância da saúde emocional, William incentiva seus filhos a expressarem seus sentimentos livremente, inspirado pela franqueza de Diana em relação à saúde mental. Ele e Catherine priorizam o tempo em família, promovendo um ambiente em que George, Charlotte e Louis possam explorar suas identidades. À medida que William enfrenta os desafios da paternidade, ele incorpora as lições de seu passado à história de sua família, enfatizando o amor, a compaixão e a resiliência para moldar o futuro da família real. Seu compromisso com a preservação da memória de Diana diz muito sobre o homem que ele se tornou. No entanto, enquanto ele defende os valores da família, os caminhos contrastantes seguidos por seu irmão revelam uma narrativa mais complexa dentro da família real. O rompimento do príncipe William e do príncipe Harry. O vínculo outrora forte entre o príncipe William e o príncipe Harry tornou-se uma das histórias mais emocionalmente carregadas da história da realeza. Inicialmente, os irmãos, unidos pela experiência compartilhada de terem crescido sob o escrutínio público, pareciam prontos para apoiar um ao outro, como sua mãe, a princesa Diana, havia imaginado. Entretanto, o relacionamento deles mudou radicalmente. Após o trágico falecimento de Diana, os irmãos encontraram consolo e compartilharam a dor. Mas à medida que amadureceram, seus caminhos divergiram. William abraçou seus deveres como futuro rei, enquanto Harry buscou independência além das restrições reais, o que levou a desentendimentos e tensões. William via o desejo de autonomia de Harry como uma rejeição dos valores da família, enquanto Harry se sentia sufocado pelas expectativas da realeza, exacerbando o abismo emocional entre eles. A cisão ficou particularmente evidente quando Harry decidiu se afastar dos deveres reais e se mudar para a América do Norte com Meghan Markle, chocando a instituição e aprofundando a divisão entre eles. William, que se vê como um protetor, sentiu raiva e tristeza pela perda do vínculo entre eles. Apesar disso, Harry expressou arrependimento por sua alienação e lembra com carinho da infância que tiveram juntos. Os dois irmãos demonstraram vislumbres de esperança de reconciliação, revelando uma mistura de amor e frustração em aparições públicas. William enfatizou a importância de consertar o relacionamento deles, enquanto Harry reconhece o impacto emocional do afastamento. O rompimento entre eles destaca as complexidades das relações familiares no contexto da realeza, influenciadas pelo status e pelo legado da mãe. Enquanto eles navegam em suas jornadas pessoais, o mundo observa, esperando por uma solução que honre o sonho de Diana de uma irmandade unida. Por fim, a esperança continua sendo que William e Harry possam se reconectar, abraçando o amor que um dia os uniu. Esse desejo de reconciliação é paralelo à jornada emocional do próprio William, que navega pelas complexidades de seu passado, enquanto se esforça para honrar o legado de sua mãe. A jornada emocional do príncipe William. A jornada emocional do príncipe William revela um homem que está lidando com seu passado e com os desafios da vida real. Em um vídeo recente, ele discutiu com franqueza o profundo impacto de sua mãe, a princesa Diana, e sua luta para administrar as responsabilidades reais. Sua vulnerabilidade desafia a imagem estoica da realeza, expondo sua humanidade ao relembrar momentos queridos com Diana, refletindo sobre a tristeza de seus filhos nunca a conhecerem. William homenageia Diana como um farol de compaixão, esforçando-se para incutir seus valores no príncipe George, na princesa Charlotte e no príncipe Louis, garantindo que eles sintam o amor da avó. Ele reconhece os fardos ocultos de seus deveres reais, equilibrando as responsabilidades como marido e pai, o que amplia o peso das expectativas públicas e o legado que ele deve manter.
Sua franqueza lança luz sobre a saúde mental e a força encontrada na vulnerabilidade, incentivando outras pessoas a abraçar suas emoções e desafiar o estigma que envolve o luto. Essa jornada emocional ilustra a interação entre amor, perda e responsabilidade, lembrando-nos de que, por trás da coroa, há um homem moldado por seu passado. Enquanto se prepara para assumir maiores responsabilidades reais, William encarna a compaixão, a resiliência e a vulnerabilidade, inspirando as pessoas ao seu redor. Por meio de suas reflexões sinceras, ele nos convida a explorar nossas emoções, reforçando que o amor e a conexão são os verdadeiros legados que deixamos para trás, guiando-o em direção a um futuro mais brilhante e compassivo para sua família e para o mundo. Ao concluirmos nosso olhar sobre as revelações sinceras do príncipe William, ficamos refletindo sobre os poderosos efeitos do amor e da perda em nossas vidas. Suas reflexões sinceras sobre a princesa Diana nos lembram que até mesmo os membros da realeza têm suas dificuldades. O que você acha da jornada dele? Compartilhe suas ideias nos comentários. Se você gostou desse insight, curta, inscreva-se e clique no ícone do sino para ver mais. Obrigado por assistir. Ainda há muito mais a ser descoberto sobre a vida real. Até a próxima. Obrigado por assistir. Há muito mais a ser descoberto sobre a vida da realeza. Até a próxima vez, vamos continuar explorando as histórias que conectam todos nós.